Biblioteca de Histórias, link na descrição. Venha participar também da comunidade. Histórias narradas no segundo canal também. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu acabei encontrando um roteiro perdido sobre meus arquivos, que é onde vocês me mandaram relatos sobre os avós de vocês. Então, por que não trazer esses relatos pra vocês? Quem sabe isso possa até virar uma série, claro, se vocês gostarem. Então é por isso que eu já vou pedir que vocês sempre esquecem. Aproveita agora e deixa o like aí embaixo, não custa nada. E eu também nunca te pedi nada, né? Então você pode deixar o like aí, é a única coisa que eu te peço. Mas brincadeiras à parte, vamos lá agora pros relatos dos avós. Oi Sky, tudo bom? Tudo. Eu queria dizer que amo seu canal e assisto desde pequenininha, então resolvi trazer esse relato pra você. Obrigado, Devil Baby Doll. Vamos lá, o que você tem pra gente? A minha avó ela costumava nos contar uma história que aconteceu há muitos anos na Amazônia, onde a minha família vivia na época. Naquela região, a lenda da Yara, mãe da água, era muito forte e todos conheciam as histórias sobre essa entidade mítica que vivia nas águas dos rios e lagos. Antes do anoitecer, o meu avô e o meu tio eles saíram de casa, e a minha avó ela ficou lá com a minha mãe. O motivo deles saírem foi para ir pescar. Só que aí demorou, quando o relógio marcou cerca de 22 horas, os homens eles ainda não haviam voltado. Então, a minha avó ela decidiu sair para procurar eles. As ruas da cidade estavam completamente desertas e mal iluminadas por lâmpadas fracas, que cobriam apenas alguns poucos metros de cada vez. A escuridão era tão grande que as pessoas prefeririam não sair naquela noite. A minha avó e minha mãe elas caminhavam pelas ruas vazias que pareciam ter transformado o lugar totalmente em algo fantasmagórico. Quando já tinham percorrido algumas quadras, começaram a ouvir o som dos cachorros latindo e uivando, o que deixou a minha avó preocupada. Ela sabia que esse era um sinal de que algo ruim estava para acontecer. Elas decidiram então que seria melhor voltar para casa e evitar qualquer perigo. Então, elas resolveram cortar caminho pelo cemitério que ficava à beira do rio Amazonas. Mas quando já estavam quase lá, viram uma figura estranha à distância. Essa figura estava iluminada apenas pela luz fraca de uma lâmpada. Era uma mulher vestida de branco, que parecia estar caminhando em direção ao cemitério. A minha avó e a minha mãe continuaram caminhando, mas de repente sentiram uma sensação estranha nas pernas, como se algo estivesse impedindo que elas andassem. Quando tentaram se mexer, perceberam que estavam paralisadas e não conseguiam se mover. Ficaram ali presas, imóveis, enquanto a figura da mulher vestida de branco desaparecia na escuridão. Foi só quando a mulher não podia mais ser vista que a paralisia finalmente passou e minha avó e minha mãe correram para casa o mais rápido que puderam. Mas assim que entraram pela porta, ouviram um grito terrível ecoando pelo ar, que deixou todos arrepiados. Desde então, a minha avó e a minha mãe sempre aconselharam a nunca sair pela noite. O meu tio e o meu avô, eles simplesmente estavam no bar, então foi por isso que não encontramos eles. Mas acreditam que o que elas viram naquela noite foi realmente a Yara. Obrigado pelo seu relato, muito interessante. E vamos pro próximo. Oi Sky, tudo bem? Espero que sim. Tudo bem sim, Sofia. Vamos pro seu relato. A minha avó ela costumava ouvir essa história da sua mãe, minha bisavó. Era algo de quando ela era uma criança. Um dia minha bisavó pediu para minha avó para que ela fosse até a floresta e coletasse lenha para colocar na fogueira. Enquanto ela caminhava pela floresta, a minha avó ouviu um som de tambor distante e estranho. Ela seguiu o som até encontrar um homem pequeno e velho tocando o tal tambor. O homem ele parecia amigável, então a minha avó se aproximou dele para conversar. No entanto, de repente, ele começou a tocar o tambor com mais força e os seus olhos ficaram arregalados. Ele começou a dançar e fazer gestos estranhos com as mãos como se estivesse tentando hipnotizá-la. A minha avó tentou correr, mas tropeçou em uma raiz e caiu. Foi então que ela ouviu um latido alto de um cachorro vindo atrás dela. Ela olhou para cima e viu meu bisavô correndo em sua direção, com um cachorro ao seu lado, do homem pequeno e velho. A minha avó, ela era muito pequena na época e não se lembra muito dos detalhes, apenas que ela correu e meu bisavô a salvou. Desde então, ela nunca mais foi sozinha até a floresta novamente, e sempre teve a companhia do seu cão e de um adulto para protegê-la. Tá, esse aqui ele não quis se apresentar, ele só falou que queria ser como anônimo mesmo, então vamos direto pro relato dele. O meu avô me contou essa história com uma voz trêmula, traída pelo medo. Ele contou quando era jovem e morava no campo. Um velho muito amado do leste havia falecido. O meu avô compareceu ao velório do homem, juntamente com todos os outros habitantes da pequena cidade. Mas o que ele viu na noite do funeral o assombraria pelo resto da vida. Enquanto caminhava para casa por uma estrada de terra sem iluminação, ele notou uma figura ao longe.
À medida que se aproximava, ele viu que era um velho que havia morrido apenas 2 dias antes. Mas algo estava totalmente errado. O homem estava cercado por uma estranha luz que iluminava o caminho como se fosse dia. Ele estava vestido com as suas calças brancas características e o seu poncho que o protegia do frio. Mas ele deveria estar vestido com as suas roupas do funeral, não com essas. O meu avô estava paralisado de medo, sem saber se deveria se aproximar ou fugir. Mas então, ele se lembrou de que sempre tratou o velho com respeito e nunca o ofendera ou tivera problemas com ele. Então, ele reuniu coragem para passar pela aparição, com o coração batendo forte no peito. À medida que se aproximava do velho, ele sentiu um arrepio percorrer a sua espinha. Ele conseguia ver os olhos do espectro fixo nele. Ele sentiu como se estivesse penetrando em sua alma. Ele tentou manter a compostura e disse boa noite de uma forma educada. Mas a sua voz não saiu. Saiu como se fosse um sussurro trêmulo. Após alguns segundos, ele havia passado pelo velho, e ele se atreveu a olhar para trás, mas a aparição havia desaparecido sem deixar nenhum rastro. O meu avô, ele nunca falou sobre o incidente, mas aqueles que o conheciam diziam que ele nunca mais foi o mesmo. Ele tinha visto algo naquela noite que desafiava a explicação, algo que o abalou até o âmago e o deixou com um sentimento de medo que ele nunca conseguiu superar completamente. Fala, Sky, esse relato me dá medo até hoje. Sou muito seu fã. Tá, eu vou contar. Obrigado, Marcos. Vamos pro seu relato então. Eu lembro-me de uma reunião de família que tivemos uma vez, que já havia se estendido até altas horas da noite. O meu avô começou a contar algumas histórias muito arrepiantes do seu passado, e entre elas havia uma que nos deixou totalmente incomodados. Ele falou sobre o seu avô, no caso o meu tataravô, que tinha um hobby regular de apostas, que lentamente se transformou em uma obsessão, especialmente com jogos de pôquer. Ele costumava fazer coisas estranhas como sempre carregar um baralho espanhol com ele, até enquanto dormia, e se benzendo enquanto orava para o justo. Esse justo ele colocou em aspas, tá? Então deve ser uma entidade, talvez. Tudo isso era bastante perturbador para sua esposa, mas ela acabou se acostumando com esses hábitos estranhos que ele tinha. Infelizmente, durante o seu último jogo, segundo meu avô, ele apostou absolutamente tudo o que tinha sem fazer a tal oração, mas em vez disso, ele pediu a Satanás que lhe desse a vitória. O que aconteceu a seguir ainda me dá arrepios. De repente, a sala ficou escura e um silêncio sinistro preencheu o ar. O meu tataravô perdeu tudo o que possuía e saiu do local amaldiçoado, sentindo-se traído e abandonado. Mais tarde naquela noite, no cruzamento de um riacho, ele encontrou uma figura misteriosa vestida inteiramente de preto, com roupas extremamente elegantes daquela época. A figura o ameaçou, e o meu tataravô soube naquele momento que estava enfrentando algo maligno. O estranho advertiu que pagaria por todas as maldições que havia proferido contra ele. No dia seguinte, encontraram meu tataravô jogado nas margens do rio, inconsciente e com febre, que se manteve assim por 3 dias. Quando ele finalmente acordou, ele estava gritando de terror, o seu corpo coberto com hematomas e arranhões. Ele contou à minha avó que, durante aqueles dias em que estava dormindo, continuava tendo pesadelos em que seu corpo era pisoteado pelos cavalos do baralho, quebrando todos os ossos, causando-lhe uma dor totalmente horrível, da qual ele não podia escapar até acordar. A parte mais assustadora dessa história é que meu tataravô nunca foi o mesmo depois daquela noite. Ele se tornou recluso, paranoico e obcecado em queimar o baralho, aquele baralho que causou tanta dor a ele. Ele sabia que algo maligno se havia ligado a ele aquela noite, e, por isso, ele nunca conseguiu se livrar disso, até a sua morte. Bom, vocês gostaram da ideia? Vocês queriam que essa série continuasse? Se vocês quiserem, a gente pode trazer mais relatos assim, de diversos outros tipos. Eu posso planejar isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram, e fiquem bem.